Com a graça de Deus, declaro aberta a sessão ordinária e cumprimento os eminentes pares, doutor procurador, o advogado aqui presente, nossos servidores. E submeto à aprovação a ata de número 8.173, da qual todos têm conhecimento. Caso não haja manifestação para alguma retificação, fica declarado aprovado. Também nessa oportunidade, eminentes pares e presentes, deixo registrado nos anais deste regional a comenda recebida pelo então presidente, desembargador Rui Ramos, do Exército Brasileiro, uma ordem do mérito, né, recebida ontem, concedida pelo Estado-Maior do Exército. É uma grande satisfação para a Justiça do Mato Grosso, de um magistrado da envergadura do doutor desembargador Rui, que prestou e está prestando relevante serviço, não só à magistratura, como a outras áreas, inclusive educacional. Fica aqui registrado essa comenda, por ele recebido a medalha do mérito, entrega ontem pela 13ª Brigada, pelo José Carlos Braga Velar, o general de brigada, comandante. Então fica esse registro. A julgamento, o 1 da pauta é o processo número 65.484, mandado de segurança, pedido de concessão de liminar, referente ao processo número 27208, número tal, prestação de conta, primeira zona eleitoral, impetrante, Diretório Municipal do Partido Social Democrático, PSB Cuiabá, impetrado juiz da primeira zona eleitoral. Doutor Agamenon é o relator com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar referente ao processo mencionado, ajuizado pelo Diretório Municipal do Partido da Social Democracia, PSDB, contra ato ilegal, tido por ilegal praticado pelo juiz da primeira zona eleitoral de Cuiabá. Argumenta o impetrante que, na condição de partido político, prestou conta das despesas realizadas e dos recursos recebidos durante o ano de 2007, sob o número de protocolo 166/2008, nos autos do processo número 227/2008. De aquele juiz, após analisar as suas contas, em sentença proferida em 15 de fevereiro de 2012, julgou-as desaprovadas. Alega que em tal sentença não houve a condenação quanto à devolução de numerário ao cofre público, mas apenas a desaprovação das contas, com a consequente suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário. E que, ao arrepio da lei, o juiz do impetrado teria determinado o recolhimento de R$ 36.355,85 ao fundo partidário. Alega ainda que tal decisão foi exarada de forma ilegal e com abuso de poder, eis que violou o direito líquido e certo, na medida em que fere os princípios da coisa julgada, contrariando expressa decisão colegiada desse egrégio tribunal. Afirma estarem presentes o fumus boniuris e o periculum in mora ante a violação de dispositivo constitucional e ao determinar providências concernentes ao ressarcimento ao erário, eis que maculado por vícios de legalidade. Fundo receio de dano reparável na possível inclusão de nome da agremiação e de seus dirigentes no CADIM, restringindo imediatamente os seus créditos no mercado. Requer ao final o deferimento da liminar, concedendo a segurança com o fim de suspender os efeitos da decisão exarada pela impetrada, obstando qualquer forma de cobrança ou inserção do nome da agremiação ou de seus membros em dívida ativa e CADIM, ou qualquer outra forma de compelir forçosamente o pagamento. A citação do impetrado para prestar informações e a intimação do Ministério Público para manifestação. No mérito, requer a confirmação da medida liminar, vindicada com a concessão em definitivo da segurança, com o fim de determinar a anulação da decisão exarada nos autos que determinou o recolhimento de importância ao fundo partidário. Com a inicial vieram os documentos de folhas 13 e 253. Solicitadas as informações, o juiz impetrado prestou as folhas 261 e 263 versos.
Em suas informações, o juiz impetrado afirma que o recolhimento ao fundo partidário é decorrência lógica da condenação, vez que na sentença condenatória foi apontado o relatório técnico no qual consta o recebimento de recursos de fontes vedadas. Foi deferido pelo liminar, pleiteado, e a douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou em folhas 278 versos pela concessão da segurança. É o relatório, senhor presidente. Você dá a palavra ao doutor procurador? Senhor presidente, eu ratifico o parecer pela concessão da segurança. Retorna a palavra ao eminente relator. Mandado de segurança, remédio constitucional, com natureza de ação civil de rito sumário especial, apto a proteger direito individual, coletivo, líquido e certo, lesado ou ameaçado de sofrer lesão por ato de autoridade, não amparado por habeas corpus ou habeas datas. A necessidade de tal remédio contra atos judiciais surgiu justamente da inexistência e algumas vezes da ineficácia de instrumentos capazes de evitar possível lesão a direitos das partes no processo. Partindo dessa premissa, tribunais têm decidido pelo cabimento do mandado de segurança contra ato judicial de qualquer natureza em instância, desde que esse ato seja ilegal e viole direito líquido e certo do impetrante e não haja possibilidade de coibição eficaz e pronta pelos recursos comuns. Conclui-se que a ação de mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, reservada para situações em que estejam descartadas ou esgotadas todas as outras possibilidades legais eficazes no combate à decisão judicial que lesa ou pode lesar direito individual ou coletivo. No caso dos presentes autos, de fato, a decisão plenária do Tribunal Regional Eleitoral não acolheu o pedido da Procuradoria Regional Eleitoral, em homenagem ao princípio da proibição da reformatio impégios, mantendo a condenação apenas no que tange à suspensão do recebimento de novas cotas do fundo partidário. Trago o trecho da decisão desse tribunal para melhor elucidação do fato. Abre aspas. Com essas breves considerações e harmonia com o parecer ministerial, nego o provimento ao recurso interposto pelo Partido da Social Democracia Brasileira, mantendo a bem lançada sentença de piso. Registro que, por não constar da sentença guerreada o recolhimento ao fundo partidário dos valores recebidos indevidamente, em homenagem ao princípio da reformatio impégios, não acolho o pedido de notificação requerido pela douta Procuradoria Regional Eleitoral. Assim que pese a informação prestada pelo juiz impetrado, razão assiste ao impetrante, vez que a sentença não fez constar em sua parte dispositiva a determinação e recolhimento dos valores recebidos indevidamente, decisão que foi confirmada por esse tribunal. Diante do exposto, eu torno definitiva a liminar diferida, concedendo a segurança indicada, com o fim de anular as decisões de folhas 222, 237 e 249 dos autos, que determinaram o recolhimento da importância ao fundo partidário. É como voto, senhor presidente. Um voto, doutor Lídio. Eu acompanho o relator. Algum voto divergente? Já estou de acordo. Então, proclama o resultado do tribunal por unanimidade, concedeu a segurança nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. 2 da pauta, processo 64.525, o agravo regimental em requerimento de ação declaratória de nulidade de ato jurídico, convenção partidária, agravante Hélio da Silva, agravado coligação Coragem e Atitude para Mudar, e também o Diretório Regional do Partido Democrático Trabalhista. Dr. Pedro Francisco, relator, com a palavra. Agravo regimental interposto por Hélio da Silva contra a decisão deste relator que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito nesta ação declaratória de nulidade de ato jurídico proposta pelo agravante. Para melhor compreensão, transcrevo a íntegra da decisão publicada no dia 6 de agosto de 2014. Hélio da Silva, brasileiro qualificado, na inicial, propõe a ação declaratória de nulidade de ato jurídico, cumulado com pedido de antecipação dos efeitos da tutela contra o Partido Democrático Trabalhista em Mato Grosso e a coligação Coragem e Atitude para Mudar. Em síntese, o requerente aduziu ser integrante do Diretório Nacional do PDT, alega que a convenção partidária da agremiação regional, realizada em 27 de junho de 2014, não preencheu o quórum necessário para as deliberações ali realizadas, quando foi escolhido, inclusive, o candidato a governador do estado de Mato Grosso nessas eleições gerais de 2014. Sustenta a ofensa aos artigos 16, 19 e 38 do Estatuto Nacional do PDT, bem como ao artigo 6º da Resolução 01/2014 da Executiva Nacional do Partido, visto que teriam sido contabilizadas a presença e o voto de presidentes de comissões provisórias municipais, bem como de cidadãos
não filiados ao PDT. Postula a antecipação dos efeitos da tutela para anular a convenção partidária do PDT, realizada no dia 27 de junho de 2014, bem como que se comunique a decisão nos autos do pedido de registro de candidatura de José Pedro Gonçalves Taques e também DRAP da coligação Coragem e Atitude para Mudar. Relatei e decido. É sabido que não importa a denominação que o autor dê à ação proposta, pois nomes são meros rótulos que sobrepomos às coisas. Em verdade, importa reconhecer e identificar a essência da pretensão que se submete ao judiciário. É o pedido deduzido, objeto da ação, que confere a natureza jurídica da demanda ajuizada. Assim, não restam dúvidas de que o requerente, ainda que não confesse em sua exordial, pretende impugnar o demonstrativo de irregularidade de atos partidários da coligação Coragem e Atitude para Mudar, bem como impugnar o requerimento de registro de candidatura de José Pedro Taques, postulante ao cargo de governador do Estado nas eleições de 2014 por aquela coligação. Para tanto, requer a nulidade de um ato partidário, convenção do PDT, especificamente previsto na norma de regência, artigo 7º e 8º da Lei Eleitoral e o artigo 10, capítulo da resolução TSE que trata do assunto, para a escolha de candidatos e coligações para as eleições. O embasamento legal para a realização de uma convenção partidária é a lei das eleições e não a lei dos partidos políticos. Ora, quem pode impugnar uma convenção partidária realizada para a escolha de candidatos e coligações, por certo, são aqueles legitimados do artigo 3º da Lei Complementar 64/90 e somente eles, partido político, candidato, coligação ou o Ministério Público. O ora requerente é cidadão, não tendo legitimidade para, perante esta Justiça Eleitoral e ainda por cima, por via transversa, deduzir um pedido de tutela para impugnar a formação de uma coligação e a candidatura de outrem. Como se não bastasse, o veículo processual utilizado, ação declaratória de nulidade de convenção partidária, é inadequado ao fim proposto, que é impugnar a realização da convenção. Não se pode admitir uma forma oblíqua que constitua uma nova modalidade de impugnação de irregularidades dos atos partidários ao arrepio da lei, ausente então o interesse de agir na causa. Por isso, tais espécies de ações autônomas propostas por um eleitor devem ser recebidas como notícia de inelegibilidade em respeito ao status de cidadão e com fundamento no artigo 97, parágrafo 3º do Código Eleitoral, conforme estou aqui citando Rodrigo Zílio. Por último, anoto que, evidentemente, o próprio Partido Democrático Trabalhista de Mato Grosso tem legitimidade para, numa ação de impugnação de registro de candidatura, requerer a invalidação da coligação Coragem e Atitude para Mudar, na forma do artigo 6º, parágrafo 4º da Lei Eleitoral. Ocorre que o requerente está pleiteando em nome próprio, além de não ser o representante legal do Diretório Regional do PDT. Com essas considerações, por ausência de condições de ação, indefiro a petição inicial, com base no artigo 267, incisos 1 e 6 do CPC, julgando extinto o processo sem exame de mérito. Publique-se, arquive-se. Essa, portanto, é a minha decisão impugnada. Prossigo no relatório. O agravante sustenta que tem legitimidade tanto para propor ação declaratória quanto para impugnar registro de candidatura, conforme acórdão 24233 que julgou o DRAP da coligação Coragem e Atitude para Mudar, que foi impugnada pelo agravante, o que teve reconhecida sua legitimidade. Alega que se utilizou na via adequada ação declaratória e que não pretende impugnar o registro da coligação ou declarar a nulidade de sua formação, vez que seu pedido consistiu na procedência da ação declarando nula a convenção do Partido Democrático Brasileiro do Estado de Mato Grosso e nas deliberações realizadas. Por se tratar de nulidade que tem reflexo no processo eleitoral, segundo jurisprudência do Colendo Tribunal Superior Eleitoral e precedente desta Corte, pugna o provimento do agravo regimental para que a ação proposta tenha o seu regular processamento. É o relatório. Senhor presidente, eu escutei atentamente o teor do relatório e, de fato, entendo que a decisão agravada não merece reparos. Eu destaco que o ora agravante ele ajuizou a ação de impugnação ao DRAP da coligação
Exatamente por esses fundamentos, ou seja, alegando vícios na realização da convenção partidária e, de fato, entendo que, na linha do que foi decidido já em sede monocrática, que a presente ação, na verdade, é um sucedâneo de uma nova ação de impugnação de registro. Então, por isso, entendo que a decisão monocrática encontra-se correta e, por isso, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do agravo. Emitido o parecer, torna a palavra ao doutor relator. O agravante se utilizou da ação declaratória de nulidade de ato jurídico buscando o reconhecimento de nulidade da convenção partidária do PDT, que resultou na formação da coligação Coragem e Atitude para Mudar, a qual tem como candidato a governador José Pedro Taques. Não há dúvidas de que a providência jurisdicional buscada nesta ação somente pode ser alcançada por impugnação de registro de candidatura, prevista no artigo 3º da Lei Complementar 64/90, cujo teor é o seguinte: caberá a qualquer cidadão, partido político, coligação ou ao Ministério Público, no prazo de 5 dias, contados da publicação do pedido de registro de candidatura, impugná-lo em petição fundamentada. Nos termos da norma acima citada, respeitado o entendimento em sentido contrário, penso que o autor não possui legitimidade para ajuizamento da impugnação de registro de candidatura, por não ostentar a condição de candidato a cargo eletivo. Por isso, utiliza-se desta ação declaratória para tentar superar sua ilegitimidade, de modo a alcançar uma providência jurisdicional somente prevista na impugnação de registro de candidatura. Trata-se, portanto, de um arremedo processual facilmente identificável, consoante já consignado na decisão impugnada. Em direito processual, a nomenclatura que se dá à ação é irrelevante. A verdadeira natureza jurídica da pretensão deduzida em face de outrem perante o Estado juiz, a ação, é extraída do tipo de tutela jurisdicional buscada, ou seja, é exatamente o pedido formulado objeto da ação que caracteriza a espécie de demanda proposta. Note-se que o ora agravante, a par de ter sua legitimidade reconhecida para apontar irregularidade em convenção partidária, nos termos do voto condutor do Acordo 24233, que deferiu o DRAP da coligação Coragem e Atitude para Mudar, no último dia 2 de agosto de 2014, o qual fiquei vencido na preliminar de ilegitimidade ativa, teve também julgada improcedente a ação de impugnação ao DRAP da coligação Coragem e Atitude para Mudar, por ele proposta com base nos mesmos motivos da presente ação declaratória. Pretendeu, assim, a olhos vistos, tentar assegurar um resultado que lhe fosse favorável, utilizando-se de duas vias distintas, quase simultâneas e totalmente incompatíveis. Eu passo a transcrever aqui o acórdão citado da relatoria do Dr. Agamenon, no qual eu fiquei vencido na preliminar, mas no mérito foi a decisão unânime rejeitando a impugnação, cujos fundamentos são os mesmos desta ação declaratória. Transcrevo parte do voto do eminente relator naquele caso e finalmente estou concluindo o meu voto negando provimento ao agravo regimental na linha da manifestação do Ministério Público aqui em plenário. Como voto, senhor presidente, estou à disposição para algum esclarecimento. Um voto, doutor Agamenon. O relator. Doutor Lídio Modesto. Eu também acompanho o relator. André Coposetti. De acordo com o relator, senhor presidente. Embaixador Marcos Machado. Também de acordo. Proclamo o resultado. O Tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao agravo regimental nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer oral da doutor Procuradoria. Então, encerrando a pauta judiciária, temos aqui apenas um administrativo, é o processo 130.786 de 2014, designação da comissão para a condução dos trabalhos da votação paralela nas eleições de 2014. Esse eu estou da minha relatoria. Passo ao relatório. Eminentes pares, trata-se de proposição visando a nomeação de comissão de votação paralela para cumprimento dos requisitos estabelecido no artigo 46 da resolução TSE 23.397/2013. A diretoria desta
Casa, visando cumprir o procedimento previsto na mencionada resolução, indicou os servidores para compor a referida comissão, ponderando ainda pela designação do presidente da comissão, que deverá, nos termos do normativo citado, recair em um juiz de direito. Esse é o breve relatório. Não tem parecer, né? O processo de auditoria da urna eletrônica, mediante votação paralela, está disciplinado na resolução, em seu artigo 43, resolução 23.397 de 2013. Eu trago aqui que dispõe a resolução que até 30 dias antes da eleição, 5/10/2014, os tribunais regionais deverão designar em sessão pública a comissão responsável pela organização e condução dos trabalhos referentes à votação paralela. A comissão, a teor do que dispõe o artigo 46, inciso 1 e 2, será composta de um juiz de direito e o seu presidente e 4 servidores da Justiça, vinculado preferencialmente à Corregedoria Eleitoral, Secretaria de Tecnologia da Informação e Secretaria Judiciária. Diante do que dispõe as folhas e tal, né? E eu vou aqui caminhando pelo final. Assim, em cumprimento ao que dispõe o citado, indico o Dr. Gilberto Lopes Bussic, juiz de direito, para presidir os trabalhos da auditoria da urna eletrônica. Em razão do exposto e uso das atribuições que são conferidas a esse tribunal através do seu regimento interno, no sentido de expedir instruções para exato cumprimento das normas eleitorais, submeto à apreciação de Vossa Excelência a minuta da resolução que dispõe sobre a designação da comissão de votação paralela de que trata a legislação eleitoral relativa ao pleito de 2014. Determinada espécie da resolução, a qual eu trouxe aqui uma minuta. O Tribunal Regional Eleitoral, no uso das atribuições que lhe são conferidas, no inciso 4, artigo 19 do seu regimento interno, considerando o disposto no artigo 46, 67 da Resolução 23.397 de 2014 TSE, dispõe que até 30 dias, foi constado lá do relatório, resolve designar a comissão de votação paralela composta pelos seguintes membros: presidente, Dr. Gilberto Lopes Bussic, juiz de direito; membros, Grace Cristiane Carvalho Nunes Gasparotto, analista judiciária da Corregedoria Regional Eleitoral; Sandro Gonçalves Delgado, analista judiciário da Secretaria de Tecnologia e Informação; Lêner Aparecida Galinari, analista judiciária da Secretaria Judiciária; e Adriana Francisco Corsino, técnica judiciária da Secretaria de Gestão de Pessoa. Artigo 2º. A comissão deverá planejar, organizar e conduzir todos os trabalhos relativos ao processo de votação paralela nos termos da resolução do TSE. O Ministério Público Eleitoral indicará um representante que acompanhará todos os trabalhos realizados pela comissão, hora designada. 4º. Qualquer partido político ou coligação, no prazo de 3 dias da divulgação dos nomes daqueles indicados para compor a comissão de votação paralela, poderá impugnar justificadamente as designações. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação, sala das sessões do Tribunal Regional Eleitoral. Então, essa é a minuta que submeto a Vossas Excelências, caso a concorde. É mais conveniente a designação. Eu digo porque me parece que o Dr. Bussic não está no exercício de função eleitoral. Mas que a resolução diz que tem que ser um juiz de direito, não é da função eleitoral. Que não esteja exercendo. E tem alguma gratificação eleitoral para que justifique nada. Só o trabalho. Você retira o juiz da função ordinária, que já demanda, a sua obrigação, se insere o juiz num universo novo, mas ela proíbe que seja algum juiz que esteja na função eleitoral. Não seria mais conveniente? Essa função que tem ele só vai trabalhar no dia da eleição. Só no dia.
Ele não afasta, né? Eu quero que seja entendido que não é absolutamente nenhuma restrição ao juiz, mas de tirar o juiz da jurisdição para uma função especial quando nós temos um grupo de juízes que já exercem funções eleitorais as mais diversas, seja na zona, seja no TRE. É apenas essa ponderação. Mas, Senador Marcos, se apenas não houver- para colaborar, se me permite, em 2010 eu fui o juiz que realizei, né, o sistema de votação paralela. É um trabalho que demanda pelo menos uma semana de preparação prévia, e naquela ocasião eu era juiz do membro substituto do pleno, né, e estava coordenando a propaganda eleitoral, né, e só para colaborar no debate aí, né, precisa de uma semana de dedicação para organizar, porque é um sistema complexo, é como se fosse realizar uma eleição efetivamente, e é um trabalho em que você comprova que a urna ela é confiável, ela é válida, você visita escolas, você colhe votos, né, você gerencia uma equipe grande, né, nós temos uma equipe grande que realiza o trabalho. É necessário uma dedicação pelo magistrado. Excelência, Só para ilustrar. com esse testemunho, não seria conveniente um juiz que lhe auxilia, que esteja inserido no contexto das eleições, que possa, inclusive, estar antecipando a sua atividade correspondente a essa designação, no dia a dia das funções? O juiz eleitoral que esteja numa zona, ele não tem a condição de cumular para o dia das eleições. Então, E ele foi consultado, o juiz? Esse juiz foi consultado, concorda? Inclusive, ele aceitou tudo. Bom, a presidência do tribunal cabe a Vossa Excelência. Nós estamos aqui para, eu especialmente, para lhe apoiar. Eu, na verdade, faço essas ponderações e tenho esse cuidado de extrair juízes do seu ambiente para funções específicas, quando, na verdade, nós temos outros tantos que... Na verdade, durante a semana, são os nossos servidores aqui que mais irá elaborar as normas, tudo. Ele vai presidir. É só um cumprimento de resolução do TSE. Mas se tiver uma outra indicação? Não, a indicação que eu tenho é que recaia sobre juízes que estejam ou nomeados como juízes eleitorais ou à disposição do TRE em funções administrativas. Eu acho que tem que ter ambiência. E Vossa Excelência sabe da minha preocupação no tribunal de ceder juízes para funções administrativas quando a jurisdição deles necessita, né? Mas eu não tenho absolutamente ninguém para indicar, não. Porque, como colocou o doutor Lídio, ele na época foi difícil para ele estar participando da comissão, porque é a época em que há muito reclamações, né, da... Mas não há problema também, se eu tiver uma carga de trabalho elevada para o município, eu posso colaborar também, coloco à disposição. Como é que eu não entendi? Está se propondo? Não, eu estou propondo colaborar com você. Ah, porque já fez, né, lá atrás, né? A coisa, presidente, que eu acho que uma pessoa que realmente não poderia, alguém que não poderia, é o juiz da zona eleitoral, né? Porque, senador, só para entender, eu acho assim que às vezes essa função prevista na resolução ela é importantíssima, né? Porque ela é o procedimento, um dos procedimentos que atesta a regularidade de todo o processo eleitoral, né? Porque é sorteada uma urna, essa urna, seja onde for, pode estar lá em qualquer local, ela é buscada, né? Se ela for sorteada, ela é buscada, independente se tem Cuiabá, ela é trazida para a capital e é feita
a votação simulada, né, para verificar se os dados que foram anteriormente colocados nela, elas são realmente retratam é uma votação paralela mesmo, né? Como o próprio nome dela, a segurança do pleito. E às vezes os partidos eles não dão muita importância a esse fato que é importantíssimo. Se aquela urna tiver maculada, ela vai colocar em xeque todo o processo eleitoral. O juiz da zona eleitoral especificamente, ele no dia vai ter várias ocorrências que podem existir em razão disso, até pelo seu poder de polícia ali, de ter que colocar. Mas eu pactuo com a preocupação do desembargador Marcos, porque eu até perguntei para o Mauro, sempre me lembro do Jones, né, me lembro que ele era juiz, mas se eu for conversar com o Dr. Gilberto, não há nenhuma restrição contra o nome dele, pelo menos na minha parte também não há, né, mas que é importante a ambiência, eu acho também há, eu acho que é importante, até porque é um processo necessário, né, um processo que embora a resolução, ela algumas vezes, e digo isso de conhecimento mesmo, os partidos não dão tanta importância a essa comissão, que ela é importante sim. Ela é importante e essa votação para ela tem contornos de validação mesmo do todo o processo eleitoral. Um dos mecanismos de validação. Mas não tenho nenhuma objeção, muito pelo contrário, em nome do Dr. Gilberto. Se ele foi consultado também, não há óbice nenhum. Foram consultados vários juízes, né? Aí alegaram que tinham, né? Não? Não, aí eu consultei vários juízes antes. Aí ele propôs, inclusive o Jones, né? O Jones ele não gostaria até de ajudar, mas ele está fazendo acho que um doutorado e tem uma outra atividade lá em Várzea Grande. Aí ele justificou. Aí eu peguei e falei, não, então tá bom, vamos procurar um outro. Eu procurei não sobrecarregar. Antes de qualquer atitude, assim, colocar um juiz, eu sempre consulto a todos, aqueles que... Doutor Pedro Francisco? Estou de acordo com Vossa Excelência. Doutor Lídio? Doutor André Luiz Posetti? De acordo também, presidente. Então, aprovada a comissão, tendo o voto do relator. Entretanto, eu vou fazer uma outra gestão com ele, eu vou conversar pessoalmente, se ele apresentar, ver qual que é a atividade dele, né? Aí nós procuramos um outro, é flexível. Eu dificilmente eu tomo uma posição em que vai nomear um juiz, tudo, sem antes consultá-los. Então passo a palavra ao doutor diretor-geral para leitura e publicação de decisões e acordo. Leitura de decisões monocráticas. Processo número 75791, relatora, desembargadora Maria Helena Gargalhoni Povas, homologação de renúncia. Processo número 60543, relator Dr. Pedro Francisco da Silva, homologação de renúncia. Doutor Breno. Nós temos um pedido de substituição para cargo majoritário, que é o vice do candidato Muvuca, né? Tem um problema de recepção, que ele entregou a mídia incorretamente. E a gente está aguardando também um outro pedido de substituição, que é do primeiro suplente do senador Wellington, que também renunciou. Como o prazo previsto na resolução é até 20 dias antes da eleição, e ele tem 10 dias a contar do fato para solicitar o pedido, ainda há tempo para se promover. Pela resposta, então, todos estão julgados, dependendo se entrar esse aí para... Mas então a Justiça Eleitoral cumpriu com o dever, né, justificando a tempo e forma todos os processos.
E isso também, né, deve-se também à douta Procuradoria Regional, que apresentou os pareceres em tempo recorde, trabalhando 24 horas. Fica aqui também os nossos registros pelo brilhante trabalho de todos os membros e douta Procuradoria. Que inclusive já foi reconhecido, doutor Marcos, aqui esse trabalho. O doutor Pedro Francisco fez uma proposta de fazer o registro na ficha funcional de cada servidor que se dedicaram, né? O Pleno aprovou. E eu aproveito também aqui, né, pelo relevante serviço, proponho, se o Pleno aqui aprova também uma moção que seja encaminhada ao Procurador-Geral sobre os trabalhos reconhecidos da douta Procuradoria, com a aprovação do Pleno. Eu faço essa proposta, todos estão de acordo? Visto indeferido. Então, nada mais havendo, eu... A sessão de hoje eu gostaria de poder terminar também de forma verde. Nosso saudoso Geomir Betting dizia o seguinte: explicar a emoção de ser palmeirense a um palmeirense é totalmente desnecessário. E a quem não é palmeirense é simplesmente impossível. Eu gostaria de fazer esse registro ao saudoso Geomir Betting, que para a comemoração do nosso centenário, que quase somos maioria hoje nesse plenário, né? A 5-4, né? Mais um neutro aqui, nós pelo menos empatávamos, né? E agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com todos aqui. Então, nosso cumprimento a todos os membros e aos nossos servidores, do procurador e aos advogados aqui presentes. Declaro encerrada a sessão.